Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Systemic aqui diretamente da BET Brasil 2024. Hoje eu tenho a honra de ter comigo Vanessa Tenório, CEO do Systemic, e Felipe Coupo, CEO da FlexG, para anunciar um produto exclusivo, um lançamento único aqui na feira, que é o Fluency Flow, um teste de fluência oral totalmente online, desenvolvido com inteligência artificial e capaz de dar um feedback extremamente detalhado sobre atributos e parâmetros da fala do candidato que presta o teste. E a gente está aqui fazendo demonstrações ao vivo em loco com esse teste, está fazendo o maior sucesso aqui na feira, né, pessoal? Verdade. Mas já para falar desse produto, né, desse grande lançamento, o que é que motivou a criação desse teste online para avaliar a fluência oral? Bom, eu posso dizer isso bem de carteirinha, porque a gente tinha uma necessidade muito grande no Systemic de conseguir avaliar a oralidade, né, do inglês que a gente desenvolve, né, nas escolas, junto aos meninos. Então, as crianças, a gente tem um foco na oralidade, mas não tinha como fazer uma avaliação precisa do desenvolvimento disso. Então, imagine que tradicionalmente um teste de inglês é muito diferente do que a gente propõe. Então, não existia uma conexão entre o que a gente faz na sala de aula com os instrumentos avaliativos, principalmente em termos de precisão. Então, mesmo que a gente fizesse um teste tradicional oral, em que o professor conversa com os alunos, isso é um teste extremamente tradicional, a maneira como é avaliado, primeiro, tem um viés. O professor ele já tem um julgamento pré-feito, né? Então, ele tem ali a sala de aula para dizer a ele, melhor ainda do que um teste pontual. Mas com um teste desse, com inteligência artificial, sem esse viés, ou seja, o aluno fala diretamente com a inteligência artificial, que faz uma interação maravilhosa dos assuntos que forem surgindo até, porque existe uma escolha inicial que até a gente pode personalizar. Então, a gente pode colocar ali, para crianças de 9 anos, 10 assuntos que interessam a criança ou que estão no currículo dela, já que a gente ensina em inglês várias coisas, vários componentes curriculares. Então, a gente pode escolher lá, deixar alguns assuntos, mas a partir dali, a conversa vai tomar o rumo que for, né? Então, é uma conversa mesmo, é um falar e entender. Mas o mais fantástico é depois um diagnóstico super preciso de 20 parâmetros diferentes. Então, assim, para a gente também está sendo uma coisa fantástica. E aí, quando a gente tem essa necessidade, sabe o que quer, e encontra o parceiro que pode fazer isso acontecer, então é perfeito. E Felipe, conta um pouco como foi para você também, para a FlexG, participar desse processo, né? Então, Vanessa traz essa necessidade de um teste que focasse na oralidade. Como é que você acha que a FlexG também participou dessa discussão? Que contribuições você acha que você trouxe também? Eu acho que o ponto principal é essa questão de parceria quando a gente está muito alinhado em relação à visão educacional, né? Então, nós sempre pensamos a educação, a necessidade de nós trabalharmos com dados e evidências. Né? Se você for olhar para qualquer campo profissional, é muito comum nós trabalharmos com a avaliação do resultado do processo que foi implantado, seja, sei lá, na engenharia, na arquitetura, na medicina. Então, você tem um propósito e deste propósito você vai medir depois qual foi o resultado que foi alcançado para você fazer a avaliação se aquele propósito foi atingido ou não, se o seu objetivo foi alcançado ou não. E a gente sempre pensou a necessidade de fazer o mesmo com a educação, porque muitas vezes, por uma série de processos de formação do educador, a gente acaba focando muito mais na ação de dar uma aula, de fazer um propósito, de fazer uma ação, mas sem olhar o resultado. Educamos ou não educamos? O aluno aprendeu ou não aprendeu?
dentro do processo educacional, o centro é o aluno, porque é o efeito que vai ser alcançado, né? É aquilo que nós queremos ter um impacto. Então, como nós sempre pensamos a educação dessa maneira, encontrar a Systemic que também pensa da mesma maneira, eu acho que nos permitiu alinhar visões educacionais para, a partir daí, a gente desenvolver instrumentos e ferramentas a partir dessa visão. Então, quando nós entramos com o Fluency Flow, a ideia era, muito mais do que um teste de fluência, como é que nós chegamos num diagnóstico, numa visão mais clara de como está a oralidade do aluno, do candidato, da pessoa em inglês. Porque, até certo ponto, se nós formos pensar, a gente reduzir a fluência de inglês a simplesmente um nível, ainda é um processo muito pequeno. Por exemplo, nós estamos aqui conversando, correto? Se eu começar a falar assim com você, eu estou utilizando a gramática portuguesa corretamente, mas obviamente minha fluência não está boa. Então veja só, se eu fizer simplesmente um teste gramatical, provavelmente eu vou ter acertado tudo, porque eu falei corretamente. Por outro lado, você pode ter observado que, poxa, teve muitas pausas, teve muita hesitação, teve insegurança, e isso também é comunicação, isso também é fluência. Então, quando nós formos montar o teste, uma das coisas principais para a gente é não ter um teste que fosse pequeno do ponto de vista educacional, mas que nos permitisse avaliar uma série de parâmetros, porque eu posso estar utilizando a gramática correta, mas estar inseguro. Ou o contrário, eu posso estar muito seguro utilizando a gramática de maneira incorreta. Então, como é que a gente mede parâmetros diferentes ao longo do processo educacional, para muito mais que ter um teste, nós temos uma ferramenta educacional, uma ferramenta que auxilie professores, gestores, no processo de educação, que é o propósito, que é o principal objetivo de quem trabalha com educação. A gente olhar para o aluno, muito mais do que olhar para a gente, nossa, dei uma super aula. Depende, deu algum resultado? Se deu resultado, você deu uma super aula. Se você deu um show, mas que ninguém aprendeu nada, poxa, vamos rever essa aula, porque o objetivo principal é a educação do aluno, não é o professor dar um show. E a gente então buscou fazer uma ferramenta que auxiliasse o professor a medir esse resultado. Estamos educando, o aluno está evoluindo, a fala está complexificando, porque pode ser que o aluno tenha tido um teste, por exemplo, nível B1 em fevereiro, ele faça um outro teste em abril, ele também é B1, mas pode ser que em fevereiro ele estava falando 140 palavras e agora, 3 meses depois, ele está falando 350 palavras. Eu não vou falar que teve uma evolução, não, mas ele ainda está como B1. Mas existem outros parâmetros que a gente pode avaliar. Ele teve menos hesitações, ele falou de maneira mais fluida, ele está mais confiante, o vocabulário dele está mais amplo. Veja, são todas variáveis que nós podemos medir dentro do processo educacional, mas que num teste mais conservador, mais tradicional, eu não diria que é difícil, é impossível para o professor medir essas variáveis numa interação, numa conversa. Então, acho que quando a gente conheceu, né, a Systemic, começamos a trabalhar juntos já antes do Fluency Flow, eu acho que esse alinhamento de propósito foi algo extremamente importante para que, a partir daí, novas ferramentas surgissem, novas soluções aparecessem. E só complementando, o Felipe trouxe uma coisa super importante, que é essa impossibilidade de uma pessoa fazer esse tipo de análise. E é aí que entra justamente a tecnologia, seja ela inteligência artificial ou outra tecnologia, mas para fazer o que o ser humano não pode fazer, nem querendo, porque não tem tempo para fazer isso. Então, o bacana disso tudo é você trazer a tecnologia para fazer coisas que o ser humano não consegue e o ser humano fazer coisas que a tecnologia não consegue. Então, acho que esse é o grande, talvez, aprendizado agora com essa invasão tecnológica, né? E o que é que a gente vê que também não é suficiente. Então, é muito, muito importante que as pessoas saibam como usar a tecnologia em favor do que seja, no nosso caso, de educação, né? Então, eu acho que a gente está num ponto muito bacana, que a gente pode entregar, talvez, soluções que jamais seriam possíveis, até com uma tecnologia aquém do que a gente tem hoje. Porque esse teste com inteligência artificial é uma coisa fenomenal, né? Em termos de
de poder dialogar como se fosse uma pessoa e de poder analisar como se não fosse uma pessoa, que é o contrário, né? E eu acho que o timing para o desenvolvimento do Fluency Flow foi perfeito, né? Porque há muito tempo no sistema que a gente discutia um teste que focasse na oralidade, que fosse capaz de comprovar a evolução da oralidade dos alunos. Mas para você fazer isso, você tem que ter um mínimo de interação, né? E digitalizar isso em escala, sem tecnologia, né? Não dá. É impossível. E ano passado a gente viveu o boom das AIs, né? Então isso permitiu com que a gente vislumbrasse possibilidades para viabilizar isso. Então eu queria que vocês comentassem um pouco como esse cenário aí das AIs, né, possibilitou e viabilizou o desenvolvimento, né, do Fluency Flow como ele é hoje. Eu acho que uma das grandes questões aí, falando de AI, né, de inteligência artificial, é a gente poder simular alguma coisa que é mais próxima à realidade. Porque o que acontece? Uma coisa, de novo, é o conceito de teste, onde você dá um input, o input é uma questão, e ele vai preencher aquela lacuna, vai ter uma resposta certa em relação àquela questão colocada na mesa. Só que isso é muito diferente de uma interação. Por exemplo, uma pessoa ela pode ser um nível de inglês extremamente avançado, ela tem um nível C2 a partir de uma prova, mas na interação do dia a dia, aquilo pode não ser natural para ela. É muito diferente de você dar uma resposta provocada, de aquilo surgir naturalmente. Então, me parece que o avanço com a inteligência artificial, o avanço com a tecnologia, nos permitiu fazer a medição do que a pessoa expressa naturalmente. Porque na conversa com a inteligência artificial, como é que funciona o teste, né? Qual que é a lógica? Nós simulamos uma conversa, essa conversa pode ir por N caminhos, como a Vanessa trouxe, né? Pode ser uma conversa mais técnica, pode ser uma conversa mais abstrata, pode ser uma conversa mais concreta, mais simples, mais curta, de respostas curtas, mais longa, onde a pessoa aprofunda o raciocínio, e é justamente a expressão natural dela que nós vamos analisar. Totalmente diferente de você colocar uma questão a respeito de uma estrutura gramatical e perguntar se ela sabe. Ela pode saber, mas será que ela usa? Ela pode saber, mas será que surge naturalmente para ela? Então, pode ser que uma pessoa ela tenha um nível C1, C2 a partir de um teste, mas a partir de uma interação, a partir de uma apresentação, ou vamos tirar do Fluency Flow, se ela estivesse apresentando um tema, se ela estivesse numa reunião, se ela estivesse interagindo com uma outra pessoa, será que a comunicação dela seria deste patamar, do ponto de vista de funções da linguagem, do ponto de vista da gramática? Será que seria no nível que ela conhece? Ou o conhecimento dela, do ponto de vista do C1, C2, ele é mais um conhecimento, mas que ela não expressa ainda de maneira natural? Se ela expressar, se isso surgir, o teste Fluency Flow vai identificar e vai parametrizar como é que foi essa expressão oral da pessoa. Por outro lado, se não surgir, ele vai identificar, olha, falta aqui, falta lá, isso aqui pode ser melhorado. Então, por isso que tem um caráter formativo. Muito mais que um teste, nós fizemos uma ferramenta de ensino-aprendizagem. Então, a AI nos permitiu trabalhar de uma maneira mais orgânica, mais natural, sem um viés. É totalmente diferente. Por exemplo, eu posso ter um nível B2 em inglês, do ponto de vista geral, mas se você me colocar a conversar sobre educação, pode ser que eu tenha mais problema. Então, essa questão do assunto, do qual que é o contexto, do qual que é a intenção, do que ela está buscando, do dia a dia dela, da prática dela. E isso acontece também na nossa língua nativa. Né? Quantas vezes eu não estou em português numa mesa de amigos e começo a conversar uma temática que eu não conheço nada, dentro daquilo eu fico zureta, não entendo, não sei do que estão falando. E faz parte da língua. A língua ela é muito mais complexa do que simplesmente uma régua, né? Exato. Então, eu penso que a inteligência artificial nos permitiu trazer essa pluralidade de informações, de contextos, de situações, para a partir daí fazer uma análise mais natural daquilo que é expressado pela pessoa no idioma inglês. E eu acho que é um uso, é um exemplo muito positivo do uso das tecnologias e das AIs para um propósito educativo super bem motivado, né? E bem desenhado também. Então, acho que se fala muito da banalização das AIs, da vulgarização do uso da tecnologia para a educação, mas aqui a gente tem um exemplo de um uso bem assertivo da tecnologia e dessas ferramentas para promover uma ferramenta de trabalho, né, educacional bem completa.
O que é que vocês acham aí desse embate entre tecnologia, educação, o tradicional e o moderno? Deixa eu dar um exemplo, que você falando isso me surge, aí já passo para você, Vanessa. AI, ela não veio para substituir o ser humano, que eu acho que a Vanessa já tocou nesse assunto, mas eu queria dar um exemplo fora do inglês, para que talvez a partir daí a gente possa fazer a transposição para a questão educacional da língua. Por exemplo, eu estou utilizando bastante AI para a geração de imagens. Imagens de capas de materiais, fotos, ilustrações, etc. Isso tem ajudado muito a acelerar o processo de diagramação de materiais digitais que a gente tem. O detalhe é que um design... Isso, tu pode pensar assim, poxa, agora isso vai substituir os designers. Mas o detalhe é que um designer utilizando essa mesma AI, ele tem muito mais noção. Paleta de cores, contrastes, elementos, peso desses elementos, numa qualidade muito maior do que eu. Então, muito mais do que uma ferramenta de substituição do designer, uma AI de geração de imagem, ela está sendo uma ferramenta para o designer. Eu encaro da mesma maneira inteligências artificiais do ponto de vista educacional. AI não veio para substituir o professor. Ela veio para ser uma ferramenta do professor. De nada adianta, por exemplo, eu parametrizar 30 itens da fala e mostrar para uma pessoa que ela vai olhar aquilo e vai saber, tá, mas o que eu faço com isto? Agora, se eu pego essa ferramenta e coloco na mão do professor que tem especialidade no idioma, ok, eu sei o que eu faço com isso. Então, a inteligência artificial, ou tecnologias de maneira geral, nós temos que olhar como um elemento de aumento da produtividade de um profissional já muito capacitado e não uma tecnologia que vem substituir um profissional. Não é uma competição quem faz melhor, porque a pessoa que é técnica, ela consegue levar a AI para uma qualidade, para um nível que uma pessoa leiga não consegue. Então, não só do ponto de vista educacional nas línguas, mas eu penso que tecnologia, inteligência artificial, ela é uma ferramenta de trabalho principalmente para aquele profissional que já trabalha na área. O designer vai usar a AI para fazer imagens e ele vai conseguir fazer uma qualidade muito melhor. O arquiteto vai utilizar a AI para fazer esboços de design de interior e ele vai fazer isso de uma qualidade muito melhor do que eu que vou pensar em agora vou decorar minha casa. Não vai dar boa, mesmo que seja com AI. Entende? Agora, eu vou pegar, por exemplo, se utiliza hoje muito AI para fazer análise de dados. Então, você pega planilhas complexas, orçamentos, coloca na AI e fala, me mostra o que eu não estou enxergando. Tenho essas e essas conclusões, esse budget, mas o que eu não estou vendo? Tem algo além disso? Ela vai passar. Para uma pessoa leiga que não entende matemática financeira, também não vai saber utilizar. Isso serve para o professor. Né? AI é uma ferramenta de trabalho para aumentar a capacidade de trabalho do professor, para aumentar a capacidade de trabalho do educador, e não uma competição que vai substituir o papel do professor. Isso. Olha, começando desse gancho aí, historicamente, o que a gente tem? Toda tecnologia que surgiu, houve essa mesma celeuma. Ai, meu Deus, vai substituir. Vamos pensar numa coisa que nós alcançamos, assim, eu alcancei. Mas a televisão. A televisão, quando surgiu, e surgiram aulas na televisão, vai acabar a escola, vai acabar o professor, porque tem a televisão, que já está tudo gravado ali, tudo pronto. Não, acabou. Vídeo, internet, web, agora inteligência artificial. Sempre houve isso. Um medo de usar, um medo de ser substituído, mas também se comprova que apareceu o PowerPoint. Ok, aí o professor usa o PowerPoint. Substituindo o giz, ele está dando a mesma aula. A mesma aula. Que pode ser boa ou ruim. Normalmente é ruim. Porque se está usando só para substituir o giz, né? Não está usando bem. Não está usando bem. Então, o X da questão é sempre o mesmo. Quem é o profissional que vai fazer, potencializar aquela tecnologia. Então, no caso do Fluency Flow, esse monte de parâmetro que ele dá, é assim, e os erros que o aluno comete, a partir daquilo ali, você pode olhar para o erro e dizer assim, vamos então melhorar isso daqui. Então, assim, eu estou assim, fã do Fluency Flow, né? Eu sou suspeita, porque a gente pediu, mas assim,
está muito melhor do que eu imaginei mesmo, né? A gente quer uma coisa que faça isso. Então, daqui para frente, a gente só vai melhorar ainda mais a ferramenta e o mais importante, fazer cada vez o melhor uso para melhorar a educação. E eu queria que vocês comentassem um pouco também, pessoal, da importância desse foco na oralidade. Porque não faltam testes aí no mercado que trabalham escrita, leitura, né, escuta, enfim. Por que essa necessidade de criar um teste focado na habilidade oral do aluno? Bom, essa necessidade é o seguinte, a gente tem no Brasil, acho que no mundo todo, a maior parte dos cursos de línguas, eles são muito focados na gramática, que não leva você automaticamente a falar, a se comunicar. E os testes, tradicionalmente, também, eles focam mais na estrutura da língua, por mais que queira ser um pouco mais moderno, digamos assim. E a oralidade, ela é medida de uma maneira muito restrita. Então, você faz uma entrevista com uma pessoa, fala sobre um assunto proposto pelo entrevistador, ou dá duas opções. O entrevistador, diante daquelas opções, já tem uma série de perguntas prontas para aquele assunto. Não existe derivação a partir da interação. Então, ou é aquilo ou é aquilo. Respondeu aquela pergunta, parou. Então, a oralidade talvez seja, eu acho que também listening, também, que o que é que prova mais que você entende aquela língua? É você conversar com uma pessoa ou é você ouvir um áudio pré-pronto? E marcar um X ali, né? O que é que tem de natural nisso? Nada. Então, talvez essas duas habilidades, listening e speaking, né, sejam as duas habilidades mais prejudicadas em termos de teste. E as mais utilizadas no nosso dia a dia. Paradoxal. São as mais necessárias no dia a dia e as que têm o pior modelo, digamos assim, de avaliação. O mais pobre, né? Então, e que é a habilidade natural do ser humano, falar e entender. Porque a escrita e a leitura são inventadas, né? São criações do homem. Então, assim, eu acho que é justamente por isso, por essa carência, que o Fluency Flow está trazendo assim, uma solução para um problema existente, né? Nesse sentido, eu acho que uma outra coisa que está tornando o Fluency Flow um sucesso aqui na BET é justamente inovação. Muitas vezes se fala de tecnologia e inovação, mas tu vai olhar e a inovação ela é muito frágil. Eu vou contar um caso que para mim foi muito emblemático. Eu tive na BET pela primeira vez há 3 anos atrás. Eu não tenho experiência da Systemic participando de várias BETs. E eu vim como visitante, eu não vim com stand. E eu lembro que o principal objetivo meu quando eu vi era assim, o que existe de mais de ponta no mercado do ponto de vista tecnológico. Né, aí fazendo comparações com a própria FlexD, o que nós estávamos trabalhando. E eu não saí daqui chocado, eu saí daqui triste. Porque uma série de stands se posicionavam como inovação, com tecnologia, que é um assunto que me agrada, e a gente entrava para ver, e no sentido de, poxa, vamos ver o que tem de novidade, e a grande maioria era um PDF. Então, assim, se eu tenho uma editora, eu tenho uma série de livros, o mercado está se transformando para cada vez usar mais tecnologia. Então, eu pego o meu livro, escaneio e coloco dentro de um PDF, qual inovação eu trouxe? A inovação foi, em vez de usar o papel, usar a tela. Mas, do ponto de vista de processo educacional, é a mesma coisa. Então, inclusive mais cansativo. Inclusive mais cansativo, exatamente. Então, uma das coisas que me parece que fez o Fluency Flow estar sendo um sucesso do jeito que está, é justamente a real inovação tecnológica. É de a gente olhar e ver, poxa, isso aqui eu não conhecia ainda, isso aqui eu não tinha visto ainda, isso aqui existe um processo diferente. Isso aqui resolve um problema real.
Então, assim, isso para a gente tem sido muito satisfatório, né? Enquanto empresa, né? Enquanto parceiros da Systemic, nós sempre buscamos, de fato, trabalhar com tecnologia educacional para valer. Eu lembro que a gente conversava, né, um pouco antes, muitas vezes você vai ter educadores que não entendem tanto de tecnologia ou profissionais de tecnologia que entendem muito pouco de educação. Você conseguir fazer esse match, eu acho que é extremamente importante para que não seja uma tecnologia pela tecnologia. Isso. Aí, de novo, né, voltando na fala inicial, existe um propósito educacional. Como educamos melhor? Como educamos diferente? E diferente por quê? Porque o que nós estamos fazendo hoje não está resolvendo. Ou o nosso país fala inglês? Não. Obviamente não, né? Se não, ainda não. Existe, estamos trabalhando para. Mas se isso não é massificado hoje, é porque naturalmente existe um problema processual na forma que ensinamos, na forma que medimos, na forma que educamos. Ou, se não existe problema educacional no processo, a única outra hipótese existente para não falarmos inglês é sermos incapazes de falar inglês. Como não me parece que o brasileiro é incapaz de falar inglês, obviamente que a outra hipótese ela é muito mais lógica, existe um erro no processo. Então, esse repensar a educação, esse repensar a maneira que medimos, esse repensar a maneira que educamos, ele faz parte das várias pontas. Uma das pontas mais importantes do processo educacional é a medição. Porque senão a gente não sabe se educou. Senão a gente dá uma aula show, que todo mundo tirou foto, mas que passa um tempo e ninguém sabe o que foi falado. Só lembra do professor show. O que adiantou? Então, medir o processo educacional, e aí novamente, falar de evidências, falar de dados, ele tem que ser repensado dentro do processo educacional. Inclusive, é muito comum, eu não sei se a experiência da Vanessa é a mesma, mas muitas vezes eu vou falar com educadores sobre dados, sobre percentuais, e a primeira coisa que eu escuto é: Felipe, eu sou de humanas. Verdade. Essa barreira de você parar para pensar, ok, qual o percentual dos alunos que de fato foi impactado positivamente pelo aquilo que eu fiz? Uma pergunta simples. Se eu parto da premissa, da barreira, eu sou de humanas, eu não vou pensar nisso, como é que a gente vai ver o resultado que a gente está fazendo? Como é que nós vamos medir? Ah, não, mas eu consigo medir sem número. Tá, então me fale qual foi a efetividade do seu trabalho. Porque falar simplesmente que a sensação ela é boa, o feeling é que deu certo, não vai resolver. Infelizmente não vai resolver. Nós precisamos de fato ter, eu costumo falar o seguinte, é o desafio de você tratar objetivamente a subjetividade. Existem várias questões, por exemplo, confiança na língua. Isso é um processo totalmente subjetivo. Ele é subjetivo. Por outro lado, dá para medir isso objetivamente. Por exemplo, nem existe isso, mas vamos inventar um teste novo. Se eu faço ali a cada semana, tu vai me dar uma escala de 1 a 10, qual que é o nível de confiança que você está fazendo aquela função. Eu posso ter um parâmetro ao final do período, vendo se o seu nível de confiança aumentou ou diminuiu. A questão principal não é se a tua confiança é 8, 8.1, 8.2. É no histórico. Ela aumentou ou ela diminuiu? Você hoje está mais inseguro do que estava no início ou você está mais seguro? Pronto. Criei um dado objetivo para trabalhar a subjetividade. Então, esse desafio de repensarmos a educação baseada em evidências, eu acho que é o que uniu a FlexD e a Systemic, porque nós, de fato, estamos querendo repensar a maneira que se ensina, para que, efetivamente, a gente consiga chegar num resultado da educação, que é o que nos move, né? Aquilo que a gente, de fato, quer fazer enquanto educador. Exatamente. E queria que vocês comentassem um pouco também sobre como o Fluency Flow ele está posicionado, né, em relação a testes que o pessoal pode acabar comparando, testes que trabalham escrita, leitura, e que muitas vezes, a gente sendo bem sincero, né, muito bem você tem um certificado lá, que você é C1, B2, mas você não fala, ou passou-se muitos anos ali daquele certificado e você não consegue se comunicar oralmente. Então, como é que o Fluency Flow está chegando, está se posicionando em relação a esses outros testes que avaliam outras competências da língua? Na verdade, o que a gente tem no mercado são exames internacionais ou nacionais de proficiência, ou seja, quanto você domina da língua em seus vários aspectos e nas habilidades, né, nas principais, que são justamente a escuta, a fala, a escrita e a leitura. Mas o nosso objetivo não é certificar ninguém.
É claro que ao entregar um diagnóstico, você, de certa forma, está certificando. Só que a ideia é fazer um diagnóstico que sirva para a gente acompanhar a evolução do aluno. Então, isso é uma coisa bastante diferente do que existe no mercado. O mercado é uma fotografia pontual, é isso aqui que você é, né? Então, no nosso caso, o que a gente está mirando? A gente está mirando em como é que está a sua oralidade hoje e, a partir daqui, o que é que a gente pode fazer para melhorá-la. Então, é um instrumento de educação, não é um instrumento de certificação. Se alguém quiser como certificado, também pode usar, porque é um diagnóstico preciso, mas é de oralidade. Por quê? Oralidade e, claro, se é uma interação, vale dizer quanto você compreende, né? Então, assim, existem esses testes, milhares de testes são necessários também. E que geralmente são bastante caros. Que geralmente são muito caros. Não são escaláveis. Não são. Esse é super escalável. O que é que você precisa? De um computador e de um fone de ouvido, internet. Acabou. Então, faz em 10 minutos um teste. Pode fazer hoje, daqui a um mês, daqui a 2, daqui a 3, daqui a um ano. Então, você tem ali guardadas evidências, guardados dados, para você traçar uma curva do seu aprendizado. Como é que você fez esse desenvolvimento? Então, isso daí não existe no mercado. Não existe. A gente já procurou, a gente já pesquisou. Se existe alguma coisa, não dá esse nível de avaliação, de parâmetros de avaliação, não dá. Essa quantidade, essa qualidade. E, em geral, são testes muito mais para place o aluno. E a gente pode usar também. Então, é um teste que, no fim, é bastante versátil, porque ele pode diagnosticar onde o aluno está, ele pode servir como uma certificação e ele pode, e é o uso mais nobre, mais educativo, que é, ao longo da sua trajetória de aprendizagem, você saber como é que você se comportou, como é que se comportou o seu crescimento, né, o seu desenvolvimento. Então, é potente. Por isso que está fazendo sucesso. Eu acho que entra nessa questão, quero reforçar isso que a Vanessa falou da mudança de propósito. A gente não fez um teste para certificar, né? Então é uma ferramenta educacional, só que uma ferramenta educacional que envolve diagnóstico. E aí tem uma diferença, né, grande. Porque, por exemplo, vejo que é até certo ponto simplório você simplesmente gastar uma nota alta, que você vai fazer às vezes uma vez, nota, digo, financeira, né? Que você vai fazer uma vez por ano, para dentro de uma escala de 10 parâmetros, A1, A2, B1, B2, C1, C2, você está aqui, ponto. Do ponto de vista educacional, parece algo ainda simples demais, né? O que eu faço com aquilo a partir daí? Então, ele é basicamente uma certificação. É um branding, né? A gente está pagando mais o branding do que a informação, que te fala, você está aqui. Mas muito mais importante do que isso é olhar o meu desempenho nas várias facetas da oralidade, nas várias variáveis, eu posso ser redundante, da oralidade. Então, isso transforma-se um processo educacional. Como eu falei, eu posso ter um nível B2, mas ainda estar com um nível de coerência entre a minha fala baixo. Eu posso estar com o nível B2, mas com uma fluidez da fala baixo ou acelerado, né? Às vezes a pessoa também é ansiosa porque ela se força a falar inglês como se ela estivesse falando português. E aí ela passa da conta. E aí eu já vi pessoas falando em inglês mais rápido, mais acelerados, como se fossem ansiosos, em comparativamente a sua fala em português. Então, esses parâmetros da gente ir alinhando, da gente ir ajustando, torna-se um processo educacional, né, que pode, como a Vanessa falou, ser feito de tempos em tempos. Você melhorou a sua coerência, você melhorou
a sua fluidez da fala, você melhorou a amplitude lexical, você melhorou a amplitude gramatical, né? A gente vive falando que a educação ela não é baseada em gramática, nem deve ser, mas existe uma estrutura que a gente acaba utilizando e faz parte, né? Não é uma aberração. A questão, o erro é o foco, né? Eu costumo falar, Vanessa, quando, né, dando palestras, para mim existe um erro na educação do ponto de vista gramatical, é como se fosse o seguinte: eu contratei um arquiteto para fazer o projeto da minha casa. Eu não espero, em hipótese alguma, que o arquiteto chegue com um projeto e ele comece a me explicar a teoria da arquitetura que ele utilizou para montar minha casa. Se ele me falar qual que é o, sei lá, o cobre que ele está utilizando, qual que é o tamanho da viga que está utilizando, não me interessa. Não me interessa. Agora, eu espero que o arquiteto saiba disso, senão minha casa cai. Eu acho que a gente comete esse erro na educação, exigir que o aluno saiba tenha a mesma cognição sobre a língua que o professor, que é o profissional da área. Então eu chego para o aluno e tento explicar a mesma coisa que o professor sabe. É assim que funciona o present perfect, é assim que funciona a primeira condicional, é assim, sabe? Por favor. Então, existe uma confusão de papéis dentro do processo educacional de idiomas no nosso país. E o que a gente tentou fazer com o Fluency Flow é quebrar essa inversão de papéis. O Fluency Flow vai fazer toda a análise de todos os parâmetros. O aluno ele vai falar. O aluno ele vai falar da mesma maneira que se eu contratar um arquiteto, eu quero ver como é que eu vou me sentir na minha casa. A sala está grande ou está pequena? Eu vou conseguir colocar meu sofá ou não vou? Eu vou querer 3 quartos ou 4 quartos? Agora, eu não quero discutir com ele qual que é, quantos milímetros tem o cobre, qual que é o tamanho da viga, não, né? Se eu estou utilizando, como é que é, o estilo é barroco, o estilo não, agora o arquiteto ele tem que saber disso para conseguir construir uma casa boa. O professor ele tem que entender da estrutura da língua, é óbvio, língua envolve estrutura, mas eu não tenho que transformar o aluno num professor. Então o Fluency Flow ele se baseia na experiência do aluno, e isso é uma grande diferença em relação aos testes tradicionais, porque a experiência do aluno é conversar, é falar, é se expressar, e a partir dessa expressão nós vamos dar um diagnóstico para ele. Mas eu não vou chegar para ele e falar, ok, dê o seu diagnóstico sobre a sua fala, porque se eu conheço toda a estrutura da língua, eu também seria capaz de fazer a análise da minha fala. Ou seja, eu estaria invertendo os papéis, eu estaria colocando para o aluno o papel do professor, que não é o caso. Então, Fluency Flow, acho que um dos grandes diferenciais é colocar o aluno no centro do processo. No centro do processo, que é colocar um teste que seja mais alinhado com o seu dia a dia. Vamos conversar sobre viagens? Vamos conversar sobre viagens. Ah, mas viagem tradicional. Vamos conversar sobre Shakespeare? Vamos conversar sobre Shakespeare. Vamos conversar sobre química? Vamos conversar sobre futebol? Vamos conversar sobre mamíferos, cozinha. Agora, tu imaginas, por exemplo, cozinha. Eu sou um péssimo cozinheiro, não entendo nada. Se eu estivesse fazendo um teste de fluência com um aluno que chegaria para mim, não, vamos falar sobre cozinha, receitas... Eu travaria, não é o aluno que travaria. Eu travaria, porque eu não conheço desse assunto, eu não sei nem em português, como é que eu vou fazer uma avaliação em inglês? Então, colocar o aluno no centro é pegar os interesses dele, pegar aquilo que ele gosta de conversar, de falar sobre, e falar sobre. Vamos conversar livremente. E depois dessa conversa livre, ok, agora vamos... agora a tecnologia vai fazer uma análise de como é que foi essa interação, para dar um feedback para o aluno. Isso é totalmente diferente do processo tradicional que a gente tem hoje nos testes do mercado. Isso. E bem, pessoal, a gente está com o Fluency Flow disponível para degustação tanto no stand do Systemic como no stand da FlexG aqui na Bet Brasil 2024. Como é que tem sido a reação do público quando eles experimentam, né, quando eles passam pela degustação? Possível, né? Todo mundo fica impressionado com o teste em si, com a experiência e ainda mais com o diagnóstico, com o resultado que veio ali, com a quantidade e o detalhamento dos parâmetros. Eu acho que assim, a mim tem surpreendido para mais, para melhor. Eu posso até contar alguns casos porque para a gente está lançando, então para a gente também é vamos dizer, um diagnóstico de produto. Né? Para quem trabalha com tecnologia, ok, acertamos, erramos, ficamos aquém, e o feedback tem sido extremamente positivo. Então, por exemplo, teve uma pessoa que me falou assim, não, peraí, existe um problema nesse teste. Se eu já estou pagando R$900 para fazer um teste de certificação, para ter uma medição, e você está me medindo 30, quanto custa? E a pessoa assustada, porque o nível de detalhe é muito maior.
Quando eu passei que chega a ser 90% mais barato do que os testes tradicionais, a pessoa falou, não está fazendo sentido. Como é que eu tenho algo que tem 30 parâmetros a mais por 90% de desconto no preço? Eu falei, essa é a vantagem da tecnologia. Exato. Então, esse foi um dos feedbacks, assim, a pessoa atordoada, sabe? Uma outra questão que as pessoas estão nos falando é querer falar mais, se soltar mais. Então, pessoas que tinham vergonha em ser examinadas, porque agora eu estou num teste. E com alguém analisando, né, fazendo inclusive caras, né? Perguntas e respostas. Então, ela poder conversar. E aí algumas pessoas olharam pra gente assim, mas já acabou? Só que a pessoa ficou 10 minutos em teste e não percebeu. Porque, de novo, a gente vai conversando. Conversa boa, o que acontece? A gente não vê passar o tempo. Exatamente. A gente não vê passar o tempo. Então, essa é uma outra questão. Uma outra questão que algumas pessoas estão nos colocando é se isso pode ser feito de maneira rotineira, de mês em mês. Porque, justamente, a demanda ao invés de olhar o todo, a próxima vez eu vou tentar melhorar a densidade lexical. Vou tentar mexer nesse parâmetro como objetivo educacional no próximo mês e medir isso daqui a 30 dias. Posso medir só isso? Não, você vai medir tudo. Mas você pode ter um foco nessa variável que você tentou trabalhar enquanto objetivo educacional. Então, assim, os feedbacks, pelo menos para a gente lá no nosso stand, têm sido excelentes. A gente sabe que aqui na Systemic também. Muita gente está vindo procurar. Me falaram que existe um teste de fluência com AI, né? É aqui. Então isso vai ser bem legal. A mesma coisa acontecendo aqui no do Systemic. Né? Gente procurando aqui, dizendo que é a febre da feira está sendo teste. A gente teve também casos de americanos nativos que passaram para fazer. Aí eu vou fazer uma confidência, Vanessa. Lá no nosso stand, quando foi um americano, o nosso gestor de TI do lado estava orientando e tal, mas ele suava. Depois ele falou para mim, Felipe, só faltava o gringo fazer o Fluence Flow e tirar a 2, mas não, tirou C1+, e aí o gestor de TI relaxou. Mas assim, foi muito legal de ver as experiências diversas, né? Então a gente está falando, a gente atendeu ali pessoas do idioma nativo espanhol, a gente atendeu, obviamente, brasileiros, a gente atendeu nativos onde a primeira língua é o inglês, e todo mundo se encantando, todo mundo dando feedback muito positivo, não só para a análise, mas para a experiência. E a gente sabe que quando a gente está falando de engajamento, que essa é uma palavra-chave em tecnologia e educação, a experiência ela é extremamente importante. Não, e isso... Agora eu vou falar um caso que não tem nada a ver com a feira, que é a experiência das crianças que fizeram, dos alunos que fizeram de 10 anos de idade, e a reação deles, né? Então, eles acharam aquilo o máximo de estar falando e se soltaram. Então, assim, a experiência, eu não tenho dúvida de que é a melhor possível. E só para esclarecer, pessoal, Fluence Flow é um produto exclusivo de parceiros FlexG ou Systemic? Ou ele está aberto ao público, a quem se interessar por ele? Não, a quem se interessar. Qualquer né? que seja... Qualquer que seja Na verdade, estamos, FlexG e Systemic, comercializando isso, mas para quem quiser. Não só para escolas também. Não só para escolas, não, para empresas, para escolas, para público. A gente conversou muito no nosso stand sobre o processo seletivo. Isso. Porque é uma demanda que a gente já identificava como potencial, não viemos com esse foco na feira, só que a gente atendeu algumas empresas lá com processo seletivo em inglês, né, que fazem isso hoje de maneira manual, e que envolve custo, envolve processos, envolve agenda, envolve tempo, envolve pessoas. E aí, né, às vezes tu demora 2, 3 semanas a ter um diagnóstico por escrito para poder passar para o empregador. Então, você conseguir fazer isso literalmente em 10 minutos, você tem um diagnóstico completo e num nível que o ser humano, do ponto de vista dos parâmetros, não, é impossível medir. Né? Eu consigo identificar numa pessoa as pausas, mas eu não consigo identificar quantas pausas ela fez ao longo da conversa. Porque se eu ficar contando isso, eu não estou prestando atenção na pessoa. Né? Então, poder medir esses parâmetros e entregar um relatório completo, isso, por exemplo, foi um mercado que a gente já imaginava que poderia ser aplicado no futuro, mas a aceitação tem sido tão boa que já surgiu numa feira de educação, empregadores querendo contratar o produto para processo seletivo. Isso. Bem, pessoal,
Muito obrigado mais uma vez por aceitarem nosso convite. Eu vou deixar um espaço para vocês darem suas considerações finais. Vanessa, quiser falar para o pessoal onde eles podem encontrar mais informações sobre o Systemic. E Felipe, onde é que o pessoal pode encontrar mais informações sobre a FlexG? E para a gente partir para o encerramento. Nós temos aí o site, né, Felipe, do próprio Fluency Flow, que é www.fluencyflow.ai. Né? Quem colocar isso aí vai encontrar lá toda a informação do produto. Isso. E pode procurar, claro, diretamente a gente, Systemic, ou a FlexG. E aí, a partir daí, a gente dá todas as informações e o que precisar para atender, né, a demanda. Da nossa parte, nós vamos estar aqui na BET, né, durante até o final da semana, né, mas entrando no nosso site, as redes sociais, obviamente, né, estão todos lá nossos contatos, né, da FlexG, para a gente poder apresentar o produto. Para a gente tem sido uma satisfação enorme trabalhar junto com a Systemic, porque a gente, de fato, está querendo fazer diferença na educação. A gente não abriu uma empresa para ser mais uma. A gente abriu uma empresa para conseguir impactar o país do ponto de vista de como que nós educamos. A gente fala muito, quando nós contratamos pessoas novas, né, para a empresa, Vanessa, eu costumo falar no onboarding, né, você está achando que você está entrando numa empresa de inglês. Eu lamento informar, você está entrando numa empresa que quer repensar as metodologias educacionais. Porque nós precisamos repensar isso. Então, quem tiver interesse de debater com a gente, de conversar com a gente, de ajudar nesse processo de repensar a maneira que nós ensinamos no nosso país, por favor, as portas da FlexG, as portas da Systemic estão abertas. Isso, e a gente fala uma coisa muito parecida, que eu falo até assim, se você quiser me ofender, diga que o Systemic é um material didático. Porque o Systemic é uma metodologia. E para que uma metodologia funcione, a gente tem que trabalhar com professores, com tecnologias, assessorando professores. Então, é muito diferente de você dizer que vende uma plataforma ou que vende um livro. Não é isso, né? Então, por isso que essa parceria dá tão certo, porque esse alinhamento de propósito, de objetivo e de como fazer é perfeito. Bem, pessoal, esse foi um papo super interessante sobre o Fluency Flow. Se você quiser saber mais sobre isso e outros temas relevantes sobre bilinguismo e educação, acompanhe as redes do Systemic e também da FlexG nas redes sociais.